Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão, vamos à nossa correção da prova do FPI 2024.1, a prova subsequente, ok? Então vamos começar a nossa correção. Questão número 31 de matemática diz o seguinte, né? Considere as afirmativas. Aí temos lá 1, menos 7 pertence aos naturais, 2, 2π pertence aos racionais, 3, menos 4 não é um número racional. 4, menos 3 pertence aos inteiros. 0,75 centésimos pertence aos racionais. Menos 5 não pertence aos inteiros. 3 quartos pertence aos racionais. E raiz 17 pertence aos reais. Né? Ao atribuir a cada uma das seguintes das sentenças acima o valor lógico de V verdadeiro ou falso, né? Pode-se concluir que o número de sentenças que são falsas é igual a, olhe, preste atenção que ele está perguntando o número de sentenças que são falsas, tá? E não verdadeiras. Então, vamos lá. Bem, vamos analisar um por um, né? Pessoal, conjunto dos números naturais, né? Conjunto dos números naturais, para quem lembra dos naturais, dependendo do livro que você está adotando, tá? 0, 1, 2, 3 e aí vai. Tá? Então, nós temos aqui o conjunto dos números naturais. Maior que ele, tá? Conjunto dos números inteiros, que vai englobar os naturais mais os negativos. Maior do que ele, conjunto dos números racionais. São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. E maior do que ele, né, vamos dizer assim, conjunto dos números reais. E onde é que ficariam os irracionais? Os irracionais, apesar dele não falar nenhum deles, né, ficariam apenas nessa região aqui, tá bom? Então, trabalhando os conjuntos numéricos que foram relacionados aqui, aqui seria o conjunto dos números irracionais. Eles estariam nessa parte roxa. Então, vamos lá. Primeiro, menos 7 é natural. Isso é falso, tá? Menos 7 estaria aqui. Então, ele não é natural. 2π é racional. Como π é um número irracional, tá? Ele é um número irracional, π. 2π, o dobro de π, também vai ser irracional. E os irracionais estariam nessa região aqui. Aqui seria o 2π, ok? Então, essa aqui também é falsa. Menos 4 não é racional. Isso é falso também, porque menos 4 estaria aqui. E se está para dentro, tá, dos círculos, está contido. Então, menos 4, ele é um número racional, sim. Próxima, menos 3 pertence aos inteiros. O menos 3, que fica aqui nessa região, pertence aos inteiros. Isso é verdadeiro. Então, aqui a gente já eliminou a letra A, a letra B, né? Vamos lá, o próximo. 0,75 pertence aos racionais. 0,75 é um número na forma decimal que pode ser escrito como fração. Ele ficaria nessa área verdadeiro. Menos 5 não é, né? Não pertence aos inteiros. Isso é falso. Menos 5 está dentro da região representada pelos números inteiros aqui no meu diagrama. Então, isso aqui é falso. 3 quartos pertence aos racionais. 3 quartos é uma fração. Se ela é fração, ela é racional. Se ela é racional, ela também vai ser real, porque está dentro dos círculos formados pelo conjunto dos números reais, tá bom? E o último, raiz de 17, pertence aos reais. Raiz de 17 também estaria nessa região aqui dos números irracionais, e todo número irracional é real. Então, falso, nós temos 3 aqui, mais uma, 4. Resposta certa, letra D. Ok, pessoal? Vamos lá, questão número 32 diz o seguinte, né? O técnico administrativo do IFPI, pretendendo fazer uma viagem especial com sua família, decidiu investir uma quantia de R$ 2.000 em uma conta de investimento que oferece uma taxa de juros de 6% ao mês, calculados com juros compostos, tá? Parte importante aqui, os juros desse
investimento aqui é em juros compostos, ok? Então vamos lá, juros compostos. Considerando essa taxa de juros e adotando 4,05 como uma aproximação para 1,06 vezes 10 elevado a 24, aliás, 1,06 elevado a 24, né? Qual foi o ganho de capital desse técnico em 2 anos de investimento? Pessoal, aqui ele praticamente já deu a resposta quando ele fez isso aqui, tá? O montante calculado em juros compostos é dado pelo capital inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, ok? Então, quando ele diz que a taxa foi de 6% ao mês, ele está me dizendo que esse izinho aqui é 6% ao mês, ou, na forma decimal, 0,06, ok? O tempo, ele está me dizendo que são 2 anos. 2 anos significam 24 meses, tranquilo? E se você jogar esses valores, né? O capital também, para não ficar aqui faltando, o capital foram R$ 2.000, não é isso? Então, se eu pegar o capital, multiplicar por 1 mais a taxa, que é 0,06 elevado a 24, eu vou ficar com 2.000 vezes 1,06 elevado a 24, que ele mandou eu aproximar para aproximadamente, né, o valor aproximado de 4,025. Então, meu montante vai ser de R$ 2.000 vezes 4,05. Fazendo essa multiplicação aqui da forma mais simples possível, eu vou escrever isso aqui sobre 100 para cancelar 2 zeros. Então, a minha multiplicação será de 450 vezes 20, né? Multiplicar por 0 dá 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 vai dar 1. E 2 vezes 4 dá 8. Então, os R$ 2.000 que ele aplicou, a taxa de juros composta, depois de 2 anos, ele vai render um montante de R$ 8.100. É um montante, né? Ele quer saber qual o ganho do capital. O capital passou de 2.000 para 8.100, ou seja, houve um ganho de R$ 6.000. Resposta certa, letra B. Cuidado, ele não quer o montante, ele quer quanto ele ganhou, né? Ele quer saber os juros produzidos nesse período. Ok, pessoal? Questão número 33 diz o seguinte: um pesquisador está estudando a expansão de um círculo em um experimento de laboratório. Inicialmente, o círculo tem uma área de 16 π, unidades de área. Com o tempo, esse círculo aumenta de tamanho até que sua área se torne 25 π, unidades de área, né? O pesquisador, então, calculou o aumento percentual do raio. Aumento percentual do raio desse círculo, que é uma medida importante para entender o grau de expansão. Qual foi o valor obtido pelo pesquisador? Então, pessoal, ele quer saber qual é o aumento percentual do raio. Quanto foi que o raio aumentou em percentual? Só que ele me deu a área inicial, que ele me disse que é 16 π, e me deu a área final, que ele me disse que é 25 π. Então, a primeira coisa que eu vou fazer o que é? Calcular os raios aqui, tá? Lembrando que a área do círculo é πr ao quadrado. Aqui fica bem fácil notar que o raio inicial, né, vezes o raio inicial ao quadrado, vezes o π, é 16 π. Corta esse π com esse π, e a raiz de 16 é 4. Enquanto que o raio final, vezes π, é 25 π, tá? Só estruturando aqui, cancelou. Então, o raio final, né, a raiz de 25 é 5. O raio passou de 4 para 5, certo? Qual foi o aumento? O aumento foi de 1 unidade, né?
Então, o raio aumentou uma unidade de comprimento. Sobre o tamanho inicial, essa fração aqui, quando você transformar em percentual, dividindo 1 por 4, ok? Isso aqui vai me dar 0,25, um quarto, né? Um quarto é 25%, não precisa nem fazer tantos cálculos, ok? Então a resposta certa é letra D. Ele quer saber o aumento do raio. O raio passou de 4 para 5, aumentou 1 de 4, tá? Ele aumentou um dos 4 que ele tinha. Então, o aumento é de um quarto é 25%. Quem já sabe direto que um quarto é 25, faz. Quem não sabe, divide e multiplica por 100, ok? Resposta certa, letra D. Questão 34, né, diz o seguinte: a escala de Richter é uma escala logarítmica usada para medir a magnitude de terremotos. A fórmula geral para calcular a magnitude na escala Richter é dada por M igual a logaritmo de I sobre R na base 10, né? Onde M é a magnitude do terremoto, I é a intensidade das ondas sísmicas registradas durante o terremoto e R é a intensidade de referência. Suponha que um terremoto tenha uma intensidade de ondas sísmica registrada 1000 vezes maior do que a de referência. Então, ele está me dizendo que a intensidade é 1000 vezes a de referência, certo? Qual a magnitude do terremoto na escala de Richter? Ele quer saber qual é a magnitude. Bem, olhando aqui para a fórmula que foi dada, né? Então, vocês não têm tantas dificuldades, é só ir substituindo, tá? No caso, o I eu vou substituir por 1000R sobre R, tudo isso na base 10, ok? Aqui dá para cortar o R, então a magnitude vai ficar igual a logaritmo de 1000 na base 10. Eu vou usar um pouquinho aqui de propriedade de logaritmo, tá bom? 1000 é 10 ao cubo, na base 10. Esse expoente vai multiplicar o logaritmo, ok? 10 na base 10, e logaritmo de 10 na base 10, como eles são iguais, isso aqui vai me dar 1. 3 vezes 1, isso é 3. Resposta certa, letra C. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Questão número 35 diz assim: uma piscina tem a forma de um hexágono regular, com lados de 8 metros de comprimento. No centro C da piscina há uma cascata que cria um círculo perfeito que circunscreve a piscina. Além disso, a área A, externa à piscina e interna ao círculo, conforme a figura abaixo, é da forma A de área, né? Igual a A vezes π menos B raiz de 3. Ok? Então, essa areazinha aqui, essa regiãozinha aqui, ó, tem essa área aqui, ok? Então, o valor de A mais B é um número cuja decomposição em fatores primos é. Então, vamos lá. O que é que você vai ter que fazer aqui, né? Pelo que nós estamos vendo várias coisas. Nós vamos ter que escrever a área dessa região aqui, bom? Essa área ela tem que ficar desta forma aqui. Esses, vamos chamar assim de coeficientes, o que vai multiplicar o π e o que vai multiplicar o raiz de 3, esses dois números você vai ter que somá-los e depois fatorar. Então, um desses itens aqui vai ser a sua forma fatorada. Então, vamos lá, vamos fazer. Primeiro, isso aqui, né, a área, essa areazinha aqui riscada aqui, vai ser o quê? Vai ser a área do círculo menos a área do hexágono, tá bom? Então, eu sei que esse A aqui tem a ver com o raio do círculo. E esse B aqui tem a ver com a área do hexágono, tá bom? Então, vamos lá. Área do círculo. Como é que eu calculo a área do círculo? A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, ok? E a área do hexágono, aí tem várias formas de se fazer, tá? Dependendo do que você aprendeu, você pode pensar no seguinte: existe a fórmula que diz que a área de um polígono inscrito é o semiperímetro vezes o apótema, mas você pode ter esquecido disso, tá? Lembrando que a apótema é essa distância aqui, ó, ok? Ou você pode lembrar de uma outra forma mais fácil, né? Que seria pensar isso aqui como um triângulo, tá?
pessoal, é porque é muito ruim eu tentar adivinhar aqui na mesa onde é que isso aqui vai dar, tá? Por isso que às vezes é um pouco torto. Então, olha a tortura que está dando aí. Vamos lá, consegui. Tá? Então, a área desse triângulo aqui. E aqui ele é formado por 6 triângulos. Ok? E esses 6 triângulos, eles são iguais. E esses 6 triângulos, além de serem iguais, são 6 triângulos equiláteros. Então, a área vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero, que tem uma formulazinha bem fácil, né? Que é L2, raiz de 3 sobre 4. Então, eu acabei de descobrir que para fazer esses cálculos aqui, eu só tenho que saber duas coisas. Primeiro, o raio do círculo. Segundo, o lado do hexágono. Lembrando que o lado do hexágono foi dado aqui no problema, tá? O lado do hexágono é de 8 metros. Então, eu já sei esse lado aqui. Eu posso até jogar nessa fórmula, né? 6 vezes 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado vai me dar 64. Tá? Então, fica 6 vezes 64, raiz de 3 sobre 4. Em vez de multiplicar 6 vezes 64, que vai me dar trabalho, eu vou dividir 64 com 4, que vai me dar 16. Então, eu vou ficar com 6 vezes 16, raiz de 3. 6 vezes 16, 6 vezes 6, 36, vão 3, né? 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Vai me dar 96 raiz de 3. Então, eu já descobri o valor de B. B é 96. Ok? Agora, o que é que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir o raio. Mas existe uma relação muito importante, né? Como eu falei que esse triângulo aqui ele é equilátero, é porque no hexágono regular inscrito, o lado dele é igual ao raio. Então, eu também sei que esse raio aqui vale 8. Então, vai ser 64 π. Beleza? Bem, acabei de descobrir o A, que é 64. Acabei de descobrir o B, que é 96. Agora é só somá-los. Vai dar o quê? 160. E aí vamos fazer o que ele pediu. Fatora 160, né? 160 por 2 dá 80, por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta vezes 5. 2 à quinta vezes 5. Ah, tá aqui. Letra A, B. Está muito pequenininho ali, quase que eu não enxergo. 5 elevado a 1, né? Então, a resposta certa, letra B da questão 35. Ok, pessoal? Aqui seria polígonos regulares inscrito em uma circunferência, conteúdo do 9º ano, tá? Ou do 1º ano do ensino médio, dependendo em qual série você esteja, tá? Vamos continuar. Vamos lá, questão número 36 diz o seguinte, né? Um pesquisador estudando o crescimento de uma população de bactérias em um laboratório observou que a população dobra a cada 3 horas e que a população inicial é de 100 bactérias. Então, nós temos o P0 aqui, tá? P0, 100 bactérias. Nessa situação, o crescimento da população de bactérias é modelado pela função P de T igual a P0 vezes 2 elevado a T sobre 3. Ó, quer dizer que a cada 3 horas, né, quando eu dividir aqui um múltiplo de 3, vai dobrar. Tá bom? Onde P de T, é o número de bactérias no ponto T, P0 é a população inicial e T é o tempo em horas. Tá? Tudo bem explicadinho aqui? Vamos lá. O tempo necessário para que a população, né, o P de T, de bactérias atinja 800 indivíduos. É um número. Aí letra A, quadrado perfeito, cubo perfeito, múltiplo de 5, primo, pá. O que é que eu vou fazer? Testar, né? Ou melhor, resolver. Eu tenho o P de T, que são 800. Eu tenho o P de 0, que são 100. E eu tenho 2 elevado a T sobre 3. Dá para cortar logo esses dois zeros com esses dois zeros, então fica P de T 2 elevado a T sobre 3 igual a 8. Trabalhando aqui como potências de mesma base, 8 eu posso escrever como 2 elevado a 3. E se você tem uma igualdade,
de duas potências de bases iguais, os expoentes também têm que ser iguais, tá? Então, t sobre 3, que é o expoente aqui do primeiro membro, vai ser igual ao expoente do segundo. Fazendo aqui o produto do meio pelo produto dos extremos, eu vou encontrar que t é igual a 9, tá bom? 9 é um quadrado perfeito, não é um cubo perfeito, não é múltiplo de 5, não é primo e não é par. Resposta certa, letra A. Ok? Vamos adiante. A questão número 37 diz assim: em um experimento científico em laboratório, tem dois recipientes com capacidades idênticas, ambos contendo líquidos immiscíveis e ambos completamente cheios, com água e óleo. No primeiro recipiente, a proporção de água para óleo é de 5:7. Então, vamos lá, fazer um pequeno desenho aqui. Está aqui o primeiro recipiente, né? Nós temos aqui água para óleo de 5:7. Tá? Então, admitimos que água para óleo é de 5:7, respectivamente. No segundo recipiente, a proporção é de 3:11. Então, tem outro recipiente do mesmo tamanho, tá? Que esse. E a proporção de água para óleo, tá? É de 3:11. Tem 3 de água para 11 de óleo. A água para o óleo é de 3:11. Ok? De água para óleo, respectivamente. Agora, ao misturar o conteúdo dos dois recipientes, qual será a nova proporção de água para óleo? Imagine que eu pudesse misturar os dois, né? Primeiro, esse primeiro aqui, ele está na razão de 5:7. É 5 de óleo para 7 de água. Aqui o total de partes são 12 partes. Dessas 12 partes, tá? 5 são de água e óleo são 7. Ok? Neste outro recipiente, a parte de água do total seria de 3:14, porque aqui o total de partes ao todo são 14. E de óleo eu tenho, cadê? 11:14. Ok? Que aqui é a parte de água, aqui é a parte de óleo de cada recipiente para o total. Admitindo que eu pudesse jogar esses dois líquidos no outro recipiente, né, misturar e depois colocar de volta, qual seria a parte de cada um nesse recipiente? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto eu tenho de água, eu vou somar esses dois de água aqui, tá? Eu vou somar 5:12 mais 3/14. Tudo bem? Somar frações e denominadores são iguais. E se não forem, torne-os. Como é que eu torno? Tirando o MMC. O MMC de 12 e 14 vai ser só multiplicar isso aqui por 7. 2 vezes 7 são 14. Vai 1, 84, tá bom? MC vai dar 84. Divide 84 por 12 dá 7. Vezes 5, 35. 84 dividido por 14 dá 6. 6 vezes 3, 18. Somando aqui, eu tenho 35 com mais 18, eu vou ter 53 sobre 84. Tudo bem? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mesma coisa com o óleo. O óleo era 5, não, o óleo é 7, né? 7/12, vou somar com os 11/14. Lembrando que o MC vai ser o mesmo, 84, tá bom? Vou dividir 84 por 12, vai continuar sendo 7, 7 vezes 7, 49. Vou dividir 84 por 14, vai continuar sendo 6 vezes 6, 66. Então, somando essas duas partes, eu vou ter 84. E somando aqui, eu vou ficar com 5, vai 1, 115. Agora, presta atenção. Se você somar essas duas partes, tá? Você vai ficar com quanto? Você vai ficar com
Se eu somar essas duas partes, ó, vai dar 168, né, sobre 84. Note que tem as duas partes. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois líquidos e vou jogar no recipiente e vou dividir em dois recipientes. Então, se eu dividir isso aqui por 2 e se eu dividir isso aqui por 2, eu vou ficar com... Vou ficar aqui, ó, divisão de frações, né? Você repete o primeiro vezes o inverso do segundo. Vai ficar... Vou tentar escrever aqui embaixo. Não, vou colocar aqui do lado. Aqui vai ficar 53 sobre 168, né? Que era o número. E aqui vai ficar, né? Divisão de frações, repete o primeiro e o segundo, vai ficar 115 sobre 168. Note que o seguinte, ó. Aqui do recipiente todo, 168, né? Os dois recipientes, 53 vão ser de água e 115 vão ser de óleo. Se eu juntar os dois e separar, essa parte aqui vai continuar sendo a mesma, 53 sobre 115, a água e o óleo. Então, a resposta certa é a letra C, ok? Vamos à questão número 38, o enunciado diz o seguinte, né? A cafeteria localizada no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, um fazendeiro teve inicialmente um aumento de 10% no preço e depois um desconto de 5%. Então, quanto será o acréscimo ou desconto final no preço desse produto? Problema de porcentagem de aumentos e descontos sucessivos, você pode fazer de várias maneiras, tá? Uma simples, fácil, é você estipular um valor para o preço desse café, tá? Vamos estipular que o valor desse café é R$100, que aí fica fácil fazer conta, tá? O café é caro, mas não se preocupe com isso não, é só para ajudar o número, porque 100 lembra muito de 100%. Se eu tenho um aumento de 10%, eu sei que 10% são R$10, é por isso que é fácil fazer com o número 100, tá? Esse café vai para R$110, ok? E aí depois ele teve um desconto de 5%, né? Se fosse 10%, seriam R$11. Como é 5%, é a metade de 11, né? Então vai ter um desconto de 5%. 5%, como eu costumo dizer, né, é sempre de alguma coisa, tá? Então aqui de 110. Como eu disse, ó, se fosse 10% era R$11. Como são 5%, então vai ser só 5,50. Então, menos, 110, né? Menos R$5,50. Isso vai me dar um valor de R$104,50, tá bom? Agora presta atenção, quanto é que era o café? 100. Passou para quanto? R$104,50. É um aumento de quanto? De 4,5, ou seja, 4,5%. Tá? Apesar do número não fazer sentido, na hora de você observar, o cálculo fica bem mais fácil. Agora vamos lá, outra maneira. A outra maneira seria a seguinte. Você vai pegar o preço do café e ele aumentou 10%. Então, se eu tenho 100, ele aumenta 10%, isso ele vai passar a ser 110% do valor que ele era, tá? Então, eu vou pegar e multiplicar 1,1, 110, na forma decimal, vezes um desconto de 5%, se ele era 100 e tem um desconto, diminui 5%, então fica 95%. Na forma decimal, 0,95. Se você multiplicar 1,1 por 0,95, você vai encontrar como resultado 1 inteiro e 0,45, certo? 1 inteiro e isso aqui de centésimo. Então, tiro 1, eu vou ficar com 0,045, que na forma percentual é 4,5%, continua sendo a resposta a letra A, tá? Tem vezes que essa forma é mais fácil, dependendo dos números, tem vezes que essa forma aqui é mais fácil, tudo depende dos números, tá bom? Então, sempre que você for fazer um acréscimo, você soma
com 100%. No caso, daria 110. Na forma decimal, 1,1 ou 1,10, se você preferir. Se for de um desconto, 5%, fica 95. Então, você vai escrever na forma decimal, 0,95. E aí você multiplica esses valores, que aí você pode fazer vários acréscimos e descontos consecutivos em cima de um mesmo produto. Ok? Fica a dica, escolha a que for mais prática. Vamos ao próximo. A questão número 39 diz assim, né? Um observador de 2 metros de altura está em um ponto A e vê o topo de um prédio em um ângulo de elevação de 30 graus. Então ele está aqui, ó, olhando o prédio sobre um ângulo de 30 graus, tá bom? Ele se move para o ponto B, então ele andou daqui para cá, que está a 42 metros à direita do A. Então esse ponto aqui, daqui para cá eu tenho que são 42 metros, ok? Cadê? 42 metros à direita de A. E vê o topo do prédio em um ângulo de elevação de 45 graus. Ótimo. Conforme mostra a figura abaixo, que não tem nada a ver com as proporções, mas vamos continuar. Considerando essas informações e adotando 0,8 como aproximação para a tangente de 30, qual a altura do prédio? Então, vocês já viram que nós vamos usar tangente aqui, né? Tangente de 30 é 0,58. Aí dá seu jeito para encontrar essa tangente de 30, tá? Qual é a altura desse prédio, beleza? Sabemos que vamos usar tangente. Ótimo. Primeiro detalhe, ele falou que esse ângulo aqui é de 45 graus. Se esse ângulo é de 45 graus, esse ângulo aqui também é de 45 graus, porque esse triângulo será retângulo isósceles. Então, a altura desse prédio vai ser a mesma distância que ele está do prédio, tá bom? 45 graus é um triângulo retângulo isósceles. Pronto, já sei onde é que eu vou usar a tangente. Eu vou usar a tangente justamente nesse triângulo de 30 graus aqui, ó. Tangente de 30, o que é? A tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Quem é a tangente de 30? O enunciado diz que é 0,58. Mandou usar esse valor. Quem é o cateto oposto? É o cateto que está na frente do ângulo, x. Quem é o cateto adjacente? É o cateto que é adjacente ao triângulo retângulo. Então, não vai ser só o 42, vai ser o 42 mais x. Certo? Pronto. Está montado a minha proporção. Agora é só fazer cálculos matemáticos mais simples. Se você quiser transformar 48 sobre 100 em fração, fique ao critério. Se não, você vai fazer propriedade aí, produto do meio pelo produto dos extremos, tá? Você vai multiplicar 0,48 por 42, vai ficar, vou colocar aqui primeiro x, igual a 24,36 mais 0,58x. Vou passar o 0,58 para o primeiro membro, vai ficar x menos 0,58x igual a 24,36. Fazendo essa subtração aqui vai me dar 0,42x, ok? Igual a 24,36. E aí x vai ser 24,36 dividido por 0,42, que isso vai me dar uma resposta de 58, ele falou metros? Tem, metros, tá? A resposta certa, letra D. Ok? Qual é a altura do prédio? Eu tinha que ter colocado metros aqui, tá? Mas são 58 metros. Não vai atrapalhar na resolução, não. Vamos à próxima. Vamos lá, pessoal. Questão número 40 diz o seguinte: suponha que você está economizando dinheiro para comprar um novo telefone celular. No primeiro mês, economiza R$100. No segundo mês, você economiza 110. E a cada mês subsequente, você adiciona R$10 ao valor economizado em relação ao mês anterior. Você continuará fazendo isso até que tenha economizado o suficiente para comprar o telefone. Em quantos meses você terá economizado um total de R$3.060? Use caso necessário, né? 53 ao quadrado é igual a 2.809. Bem,
Não sei para que isso aqui, mas vamos lá, tá bom? A gente pode pensar isso aqui como uma PA, né? Onde o primeiro termo é 100 e a razão é 10, que a cada mês aumenta 10, tá? E eu vou somar os termos dessa PA e eu tenho que saber quanto tempo, né? Eu demoro, né? Para chegar em R$ 3.060. É isso? Lembrando que o termo geral de uma PA, né? A índice N, é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R, onde o N é o número de termos que eu estou somando e R é a razão, né? Eu não sei qual é o último termo aqui, certo? Então, a índice N vai ficar a índice 1, que é N, que são 100 no caso, né? Mais N que eu não sei, N menos 1 vezes R. R eu sei que é 10. Então, isso aqui vai dar que a índice N vai ficar igual a 100 mais 10N menos 10. Ou seja, a índice N será igual a 10N mais 90. Bem, eu tenho o último termo, vamos dizer assim. A soma dos termos de uma PA é dada por a índice 1 mais a índice N vezes N sobre 2. Correto? O A índice N eu sei que são 3.060. O A índice 1 eu sei que é 100. O A índice N eu sei que é 10N mais 90 vezes N sobre 2. Ok? Somando aqui vai dar 190, então vai ficar 3.060N igual a 190 mais 10N vezes N sobre 2. Eu vou dividir aqui por 2, tá? Isso aqui vai ficar 5N ao quadrado. Ah, quando eu multiplicar isso aqui vai dar 10N ao quadrado. Quando eu por 2 vai dar 5. Mais 190 dividido por 2 vai dar 95N igual a 3.060. Bem, como todo mundo aqui é múltiplo de 5, vai dar para dividir por 5, tá? Para a minha equação do segundo grau ficar menorzinha, porque nós já estamos vendo que isso aqui vai dar uma equação do segundo grau, tá? Se eu dividir todo mundo por 5, vai ficar n ao quadrado, mais dividindo por 5 vai dar 19, n, menos 612 igual a 0. E aí você vai resolver essa equação do segundo grau do jeito que você achar mais prático. Ok? Quando você fizer o delta dessa equação, vai dar 2.809, que até que enfim nós encontramos por que ele colocou esse número, tá? Então, delta é igual a 2.809, a raiz de delta vai dar 53. Aí vamos descobrir os dois valores de n, né? O n' que vai ser 19 mais 53 sobre 2, e o n duas linhas que eu não vou precisar fazer porque vai dar um número negativo, ok? Então, 53 mais 19 dá 72. Dividido por 2, isso vai me dar 36, certo? Ou, melhor, né? Aqui é menos 19. 34, dividido por 2 dá 17. Por 2 vai dar 17. Cadê 17? 17 é letra B, tá? N, né? X igual a menos B, o oposto de B, tá bom? Então, isso quer dizer que N, como N representa o número de meses, né, que ele vai ficar, ele vai passar 17 meses guardando dinheiro para comprar o celular. E quando ele for comprar, o preço não está mais o mesmo. Mas vamos voltar ao nosso assunto, tá? Então, N igual a 17. Questãozinha que foi feita por PA, tá bom? Progressão aritmética, conteúdo do primeiro ano, geralmente. Questão número 41 diz o seguinte: na ilustração a seguir temos o gráfico de uma função f de x definindo o conjunto dos números reais. Beleza.
Considere as seguintes afirmativas feitas a partir das informações contidas nesse gráfico. Primeiro, para encontrar o domínio de f de x, projetamos o gráfico na direção vertical, resultando em d de f igual intervalo do menos 4 ao 5. Ele está dizendo que para encontrar o domínio da função, né, ele projeta na direção vertical. Primeiro, o domínio é dado em relação ao eixo x, tá? Então, o domínio vai ser isso aqui. Vou colocar uma cor mais destacada. Isso aqui é o domínio da função em relação ao eixo x. São os valores de x que batem no y, tá? Então, o domínio é sempre dado em relação ao eixo x. No caso do meu gráfico aqui, certo? Se você olhar, o gráfico faz isso aqui. Então, o primeiro valor do x vai ser menos 4 e está contínuo aqui até que chega no 5. Então, a primeira vertical, beleza. 2. Para encontrar a imagem de f de x, projetamos o gráfico da função, né, o gráfico na direção vertical. E, né, vertical, resultando na imagem da função do menos 4 ao 2. A imagem, realmente, é em relação ao eixo y, tá? Então, a imagem é dada aqui. A imagem, você vê onde é que a maior parte do gráfico, a menor parte do gráfico. O gráfico vem desse ponto aqui até esse aqui. Só que o problema do que ela falou vertical, e nós vamos andar na horizontal, ao contrário do domínio, que é na vertical, tá? Então, essa aqui está errada, porque falou em vertical, tudo bom? 3. Para determinar onde a função f de x é igual a zero, no seu domínio, basta igualar f de x a zero e obter x igual a 2. Bem, isso aqui está certo. Para determinar a função é igual a zero, né? Os zeros da função, é só você botar a função igual a zero. E quando você bota a função igual a zero, o que é que você está fazendo? Você está dizendo que x vale zero. Você está dizendo que x vale zero. Ou, desculpe, que f de x vale zero. Quando você faz f de x igual a zero, você vai descobrir qual valor de x faz zerar essa função. Ou seja, qual o valor de x deixa essa função igual a zero. Você vai encontrar o ponto x0. x0, onde é que o x, onde é que nesse gráfico aqui, ele passa em cima do eixo y e tem y igual a zero? Bem aqui, ó, nesse ponto 2. Então, isso aqui está certo, ok? Vamos à próxima. 4. Para determinar os valores de x em que f de x é positiva, ele quer saber onde essa função é positiva, ou seja, quando essa função, ele quer saber quando é que essa função é positiva, ela é maior do que zero. Procuramos onde o gráfico está acima do eixo x. No caso, os valores de x estão no intervalo do menos 4 ao 5. Onde é que a primeira parte está certa? Vamos olhar no gráfico se a segunda também está, né? Para determinar valores de x em que f de x é positiva, procuramos onde o gráfico está acima do eixo x. Onde é que o gráfico está acima do eixo x? O gráfico está acima do eixo x aqui, ó. Nessa parte aqui do gráfico está acima do eixo x, ó. Daqui, olha que coisa difícil fazer. Daqui para cá, o gráfico está todo positivo. Todos os valores da função, né? Todos os valores de y são maiores do que zero, tá? Então, todos os valores de y aqui são maiores do que zero, ok? Aí vamos à segunda parte. No caso, os valores de x estão no intervalo de menos 4 a 5. Ó. No caso, os valores de x estão no intervalo de menos 4 até o 2. Aqui é o ponto 2. Ó. Então, é do menos 4 ao 2, né? Seria até aberto no 2, porque o 2 ele seria 0, tá? Então, essa aqui fica falsa também, tá? Essa aqui está errado. Isso aqui estava certo, né? Então, o número de afirmativas falsas é
2. Resposta certa, letra C. Ok, pessoal? O conteúdo aqui é função, domínio, imagem da função. Conteúdo geralmente visto no primeiro ano, estudo das funções. Vamos lá. Questão número 42 diz o seguinte. Considere a ilustração a seguir, que descreve a área coberta por uma câmera de um drone voando a uma altura de 10 metros. Se AB representa a distância x, que indica a distância no solo capturada pelo drone, a distância do drone ao ponto A também é igual a x, e a distância do drone ao ponto B é igual a 10 raiz de 5 metros. O valor de x em metros é igual a... Então, imagine que tem um drone, tá? Vamos tentar explicar o desenho. Está aqui o drone. Ele está a 10 metros do solo, porque a altura tem que ser perpendicular à base, né? Então, ele está a 10 metros do solo, triângulozinho retângulo, tá? Aí, ele tem uma câmera aqui, e essa câmera tem uma abertura, né? E essa abertura dela tem um certo valor x. Ele está dizendo que quando esse drone tem essa abertura x, quando está a 10 metros, essa distância até o primeiro ponto é igual à distância que ele está visualizando. E a distância do ponto B até a câmera seria 10 raiz de 5. Ele quer saber quanto é que é esse x. Bem, nós temos aqui um triângulo isósceles, né? Esse triângulo aqui é isósceles, ok? E nós temos um triângulo retângulo, beleza? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o x. Apareceu o triângulo retângulo, geralmente nós vamos para os teoremas de Pitágoras, tá bom? No teorema de Pitágoras, pessoal, eu quero descobrir o x. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de y, tá bom? E, aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa seria x. Okay? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 10 ao quadrado mais y ao quadrado. 10 ao quadrado mais y ao quadrado vai ficar y ao quadrado mais 100. Como eu não quero saber esse y, ele está aqui só de enxerido, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixá-lo só. Y igual ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado menos 100. E vou parar por aqui, porque eu não sei mais o que eu vou fazer com essa parte. Vamos para o outro triângulo, tá? O outro triângulo, tá? Também é um triângulo retângulo, que você pode aplicar novamente o teorema de Pitágoras, tá? E diz o teorema de Pitágoras que a hipotenusa ao quadrado, que é a hipotenusa, tá? É igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x mais 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado vai ser igual a 10 raiz de 5 ao quadrado, beleza? Então, ó, x mais y ao quadrado vai ser igual a 100 vezes 5 menos 100. Tá? 10 ao quadrado dá 100, raiz de 5 ao quadrado dá raiz de 5. Tá? Então fica 10 ao quadrado 100, 5, raiz de 5 ao quadrado é 5, e estou trazendo logo aquele 100 para cá. Tá? Então isso aqui vai ficar que x mais y ao quadrado é igual a 500 menos 100, 400. Então, x mais y é igual a 20, raiz de 400. Ok? X mais y é 20, e eu tenho aqui que y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 100, né? Y ao quadrado igual a x ao quadrado menos 100, beleza? Bem, para facilitar a minha vida, ou não, tá? Depende de vocês, vocês poderiam fazer o seguinte. Vocês poderiam... O que eu poderia fazer aqui, tá? Para facilitar a minha vida. Não vou fazer mais isso. Vou fazer o seguinte, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado é 100, beleza? Tudo bem? Eu trouxe o y para cá, tá? Vou ajeitar para não ter que fazer tantas contas. Agora, o que é que eu vou fazer? X ao quadrado menos y ao quadrado é produtos notáveis. Vou mudar de cor porque eu estou fazendo outro assunto aqui, tá? Outro conteúdo. Eu posso escrever isso aqui como x menos y vezes x mais y. E isso fica igual a 100, ok? Isso igual a 100. Só que nós acabamos de descobrir que x mais y é 20. Então, esse x mais y é 20. Então, aqui ficaria x menos y vezes 20 igual a 100.
Dividindo aqui todo mundo por 20, eu ficaria com x menos y igual a 5. E juntando com esse x mais y igual a 5, né? Vamos para outro conteúdo, outra coisa. X menos y igual a 5, juntando com esse x mais y igual a 20, eu tenho aqui um sistema que é bem mais fácil de resolver. 2x igual a 25, x é a metade de 25, 12,5. Resposta certa, letra B. Então aqui eu fui de Teorema de Pitágoras. Eu poderia ter montado um sistema de equação do segundo grau, mas eu resolvi fugir desse assunto porque daria um pouco de trabalho. Teria para os notáveis, teria equação do segundo grau, demoraria um pouco mais. Anotei, né? Vocês viram até que eu dei uma ajeitada aqui. Juntei isso aqui, lembrei dos produtos notáveis, fatorei esse termo. A fatoração desse termo aparece o x mais y, onde eu fiz a substituição. Já que eu só vou trabalhar com valores positivos, para mim só serve o que for positivo mesmo, né? Estou trabalhando com medidas, posso fazer essa substituição aqui. Fiz a divisão, encontrei que x menos y é 5. E como eu sabia que x mais y era 20, eu resolvi um sistema do primeiro grau, bem mais simples do que o do segundo grau que iria aparecer, tá? Lembrando que eu só posso fazer isso porque eu estou trabalhando aqui apenas com medidas de comprimento. E medidas de comprimento, só os valores positivos me interessam, ok? Então fica a dica, vamos para a próxima. Vamos lá. Um turista, questão 43, né? Um turista planeja viajar de cidade A, ou da cidade A para a cidade B, D, né? Fazendo paradas em cidades B e C ao longo do caminho. A distância total de A para D é de 147 km. Além disso, as distâncias entre A e B e C estão na proporção de 2 para 3. Enquanto que a distância entre B e C e a distância entre C e D estão na proporção de 5 para 8. Qual é a distância entre as cidades B e C? Vamos lá, vamos tentar fazer um desenho disso aqui, tá? Não vai ficar complicado. Nós temos aqui a partida da cidade A. Okay? Então aqui está a cidade A e aqui está a cidade D. Okay? Vamos lá. A distância total, né, AD, é de 147 km. Vou colocar aqui. Além disso, né, a distância entre A e B e C estão na razão de 2 para B. Então, a distância entre as cidades A e B e C estão na razão de 2 para 3. Então, AB está para BC, assim como 2 está para 3. Tá bom? AB, BC. AB, BC. Ok? Vamos lá, continuando. Enquanto que a distância entre B e C, BC aqui, ó, e a distância entre C e D estão na razão de 5 para 8. Então, B está para C, né, BC, e a CD é na razão de 5 para 8. Tudo bem? E aí, ele quer saber, né, a distância 5 para 8. Qual é a distância entre as cidades B e C? Ele quer saber essa distância aqui. Tudo bem? Quer saber a distância de B para C. Como é que eu faço isso? Bem, não tem número nenhum, professor. Então, quando não tem número nenhum, eu não sei se é melhor ou pior, tá? Vamos lá. Se não tem número nenhum, qualquer número que você botar vai dar certo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Já que ele quer saber essa distância aqui, vamos chamá-la de x, tá? Porque x vai ser a minha resposta, tudo bem? Então, onde aparecer BC, eu vou trocar por x. Então, vai ficar AB está para x, assim como 2 está para 3. Tranquilo? Então, a distância AB vai ser 2/3 de x. Isso aqui vai me dar 2/3 de x. Beleza? E, como eu falei, né, onde tiver BC, que é o que eu quero saber, eu vou chamar de x. Então, isso aqui também vai ficar x. Então, vai ficar x está para CD, assim como 5 está para 8. Como eu quero saber o valor de x, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o produto do meio pelo produto dos extremos, vai ficar 5CD igual a 8x, ou seja, a distância CD será 8x sobre 5, 8,
quintos de x, tá? 8 quintos de x. E agora vamos pegar isso aqui, ó, a distância total, a distância, o primeiro pedaço, mais o segundo pedaço, mais o terceiro pedaço, a distância toda é de 147 quilômetros, ok? Olha a fração MMC, vamos tirar o MMC aqui, o MC é 15, não é? Então, basta multiplicar todo mundo aqui por 15, tá bom? Se eu multiplicar cada um por 15, né? Se eu multiplicar aqui por 15, vai ficar 30. De por 3, 10x. Mas, se eu multiplicar por 15, vai ficar 15. Se eu multiplicar 80 por 15, vai me dar 1.200. Quando eu dividir por 5, vai me dar 240, né? Ou simplesmente 15 por 5, 3. 3 vezes 8, 24, né? Vai dar 24x. Igual a 147 vezes 15, que vai me dar 2.205. Somando todo mundo que tem x aqui, 24 com mais 15, 39. Vai ficar 49x igual a 2.205. E quando eu pegar 2.205 e dividir por 49, isso vai me dar exatamente 45 quilômetros. Resposta letra D, certo? Então, essa questão fica como resposta letra D. Vamos ao próximo. Bem, pessoal, já está chegando em 1 hora de vídeo, vou parar por aqui, tá? Nós vamos ter a nossa primeira parte finalizada aqui e vamos ao segundo vídeo com a segunda parte posteriormente, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.